tem importância, vou chegando. Vou chegar. Ministro Eros Grau. Relator, ministro Carlos Brito. Ação direta de inconstitucionalidade 3273, requerendo o governador do Estado do Paraná, requerido presidente da República, Congresso Nacional, e ainda tem interessados, Federação União de Petroleiros, Sindicatos Petroleiros do Litoral Paulista, Sindicatos Trabalhadores das Indústrias de Refinação e Destinação, etc., e Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou o preliminar por falta de legitimidade do governador do Estado do Paraná para aprovação direta. Votou o presidente. Em seguida, após o relatório, sustentações orais pelo requerente, o Dr. Sérgio Boto Lacerda, Procurador-Geral do Estado, pelos Amicis Curi, Federação da União dos Petroleiros e demais, fizeram sustentação oral. Falou também o Dr. Procurador-Geral. E do voto, o ministro Carlos Brito, relator, que deferia em parte a liminar. O tribunal deliberou, tendo em vista o estado do processo, apreciar o mérito da ação, pelo que o voto relator converteu-se em voto de mérito pela procedência parcial da ação. Abriu-se, então, vista ao Procurador-Geral e, após o voto do ministro na sessão seguinte, o ministro Brito reiterou seu voto e pediu vista ao ministro Marco Aurélio, que retornou com seu voto, julgando procedente em parte a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão conferindo-lhe a propriedade desses bens após extraídos, contido no artigo 26, cabeça, bem como no parágrafo 3º do mesmo artigo, e dos incisos 1 e 3 do artigo 28, do parágrafo 1 do artigo 43 e do parágrafo 1 do artigo 51, todos da Lei 94/78. Em definindo o pedido relativamente ao artigo 60, cabeça, pediu vista dos autos o ministro Eros Grau. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, a Lei número 9.478, de 87, é a lei a que faz referência ao parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição do Brasil, na redação a ele atribuída pela Emenda Constitucional 9 de 95. O tratamento da matéria reclama, além da prudência de sempre, a consideração de conceitos indispensáveis à sua compreensão e a prévia superação de alguns equívocos. Primeiro desses equívocos: o petróleo seria bem público especial, não dominial, de uso comum da União e de uso especial por empresas particulares. É surpreendente que um mesmo bem público especial possa ser, concomitantemente, bem de uso comum da União e bem de uso especial por empresas particulares. Além disso, se fosse bem de uso especial, o petróleo, como todos os bens de uso comum e de uso especial, seria inalienável enquanto conservasse essa qualificação, isto é, enquanto afetado a sua destinação. Apenas poderia ser alienado ao ser desafetado. Como que caracterizaria como de uso especial? Como que o caracterizaria como de uso especial? Seria a proteção do interesse coletivo e a soberania nacional. A sua desafetação implicaria precisamente que ele já não se prestasse a prover essa proteção. A concepção do petróleo como bem de uso especial conduz à conclusão lógica, porém literalmente incompreensível, de que o petróleo é inalienável. Nada mais é necessário dizer nesse apartado. Quanto à forma de contraprestação devida à empresa particular, trata-se efetivamente, como anteriormente afirmado, de uma escolha política. A opção pelo tipo de contrato que será adotado com as empresas que vierem a atuar no mercado petrolífero não pertence ao Poder Judiciário. Esse não pode se imiscuir em decisões de natureza política. A eleição do tipo de contrato que virá a ser assinado entre poder concedente, eu estou usando aqui poder concedente entre aspas, e as empresas exploradoras, é, sem dúvida, uma opção política. Logo, bastará apartarmos o conceito de monopólio do de propriedade, o que farei mais adiante, para que certos tropeços sejam evitados. O terceiro equívoco respeita a suposição de que a transferência da propriedade do petróleo aos particulares não se coaduna com o regime de monopólio estabelecido constitucionalmente, porque retira da União qualquer ingerência sobre a propriedade do bem, passando apenas a regular
à atividade comercial exercida pelos particulares. Essa suposição não é verdadeira, o que demonstrarei mais adiante, aludindo ao artigo 60 da lei questionada na presente ADI, e ao disposto no artigo 4º da Lei 8.176, de 91. O contratado, como veremos, detém a propriedade do produto, mas não é titular da sua livre disponibilidade. Por fim, nesse passo preliminar do meu voto, desejo apontar a circunstância de um entendimento de que, a partir da emenda constitucional número 9, a execução do monopólio haveria de ser efetuada mediante contrato de prestação de serviços, conduziria, se acolhido, à destruição da Petrobras, como também adiante demonstrarei. A Lei 9.478, disse eu, é a lei a que faz referência o parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição do Brasil, na redação a ele atribuída pela emenda 9. A esta Corte incumbe aplicar a Constituição, não reformá-la. Sua reforma, nesse ou naquele ponto, há de ser empreendida pelo Poder Constituinte, não pelos juízes do Supremo Tribunal Federal, qualquer que seja a opinião pessoal de cada um, antipatia ou simpatia, quanto à emenda constitucional número 9. Aplico a Constituição. A interpretação constitucional, no nível linguístico, é a interpretação semântica, voltando-se à determinação do significado das palavras e expressões contidas no texto da Constituição. Vale dizer, refere-se a normas reveladas por enunciados linguísticos, estando, como diz o Canotilho, condicionada pelo contexto, na medida em que se opera em condições sociais historicamente caracterizadas. A interpretação da Constituição não é para ser procedida à margem da realidade, sem que se a compreenda como elemento da norma resultante da interpretação. A praxe social, nesse sentido, é elemento da norma, de modo que interpretações corretas são incompatíveis com teorizações nutridas em idealismo que não atome a praxis como seu fundamento. Ao interpretá-la, a Constituição, o intérprete há de tomar como objeto de compreensão também a realidade em cujo contexto dá-se a interpretação no momento histórico em que ela se dá. Fazendo, isto é, aplicando a Constituição como um todo orgânico, ancorado na realidade, não visualizo incompatibilidade de qualquer ordem entre os preceitos atacados pela ADI e a Constituição do Brasil. A ADI, em verdade, investe contra a emenda constitucional, está prenhe de antipatia em relação a ela. O monopólio pressupõe, em princípio, apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Pode decorrer do lícito exercício de uma vantagem competitiva ou ser instituído mediante lei. O agente econômico, no primeiro caso, valendo-se de sua superioridade em relação aos competidores, logra eliminar seus concorrentes, transformando-se no único a atuar em determinado segmento da economia. Aqui, embora se dê a eliminação dos concorrentes, inexiste prejuízo à livre concorrência ou à livre iniciativa. Já no segundo caso, instituição de monopólio mediante lei e monopólio legal, tem situação diversa. Aí o Estado exerce uma opção política, em razão da qual o sistema jurídico atribui a determinado agente a faculdade do exercício, com exclusividade, de uma certa atividade econômica em sentido estrito. Estabelece-se artificialmente, isto é, pela lei, um ambiente impermeável à livre iniciativa. A ausência de concorrência é total. Qualquer outro agente econômico que se disponha a explorar atividade monopolizada estará impedido de fazê-lo. A lei não admite essa exploração. Os monopólios legais dividem-se, por sua vez, em duas espécies. Primeiro, os que visam a impedir o agente econômico ou investimento, e segundo, os que instrumentam a atuação do Estado na economia. Transitamos, quando diante daquele primeiro tipo de monopólio, pela seara da chamada propriedade industrial, da e na proteção dos brevetos, marcas, know-how
emerge autêntico monopólio privado. Ao detentor do direito de propriedade industrial é assegurada a exclusividade de sua exploração. O segundo tipo de monopólio legal consubstancia a atuação estatal no domínio econômico. O Estado assume o exercício de determinada atividade em regime de monopólio, em cumprimento a preceito contemplado no plano constitucional. Eu me refiro a seguir, no meu voto, a algumas circunstâncias históricas relatadas desde Aristóteles na política, mas vou poupar a corte dessa leitura, desse trecho, porque é bem evidente, e passando adiante, é que Tales de Mileto, além de filósofo, era um exímio comerciante. E Tales de Mileto assambarcou todos os lagares que havia na Grécia e, na política, Aristóteles toca no assunto, mostrando exatamente como é que se configura essa hipótese de monopólio. Mas eu vou passar adiante para observar que é bem evidente, no evoluir do tempo, que as referências feitas aos monopólios estiveram sempre vinculadas ao desenvolvimento exclusivo de uma atividade, geralmente a atividade de comercialização de determinado bem. Em outras palavras, a atenção social atribuída ao tema dos monopólios está, desde sempre, visceralmente ligada ao desenvolvimento de uma atividade, não da propriedade. Diz Fábio Conder Comparato, aspas, o monopólio, portanto, diz respeito a uma atividade empresarial, nada tendo a ver com o domínio e a propriedade. A propósito, ao dizê-lo, Fábio Comparato socorre-se de Pontes de Miranda, para quem, aspas, monopolizar não é desapropriar nem encampar. Desapropria-se ou encampa-se sem se monopolizar isso, como se, havendo duas ou mais empresas que exploram determinado ramo de indústria e de comércio, a entidade estatal desapropria os bens da empresa, ou encampa a empresa, e não se dirige contra as outras. Pode a entidade estatal desapropriar os bens de todas as empresas existentes, sem estabelecer monopólio, isto é, sem proibir que se instale e funcionem outras empresas com a mesma atividade. Fecho aspas. O conceito de monopólio, digo eu, efetivamente não se presta a explicitar características da propriedade, de modo que não cabe aludirmos a monopólio de propriedade. Na medida em que erga omnes, a propriedade é sempre exclusiva. Isso significa que o conceito de propriedade porta em si a exclusividade do domínio do bem pelo seu titular. Por isso são redundantes e desprovidas de significação as expressões monopólio da propriedade ou monopólio de um bem. A Constituição do Brasil enumera, em seu artigo 177, atividades que constituem monopólio da União. Pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás, refinação de petróleo, importação e exportação de produtos derivados de petróleo, transporte, etc. E, em seu artigo 20, a Constituição do Brasil enumera os bens que são de sua exclusiva propriedade: terras devolutas, ilhas fluviais, mar, terreno de marinha, recursos minerais, sítios arqueológicos, etc. Atividades e bens, uma coisa distinta da outra. Por isso, não é adversa à Constituição a existência ou desenvolvimento de uma atividade econômica sem que a propriedade do bem empregado no processo produtivo ou comercial seja concomitantemente detida pelo agente daquela atividade, o que também é afirmado por Comparato. Dizendo-o de outro modo, o conceito de atividade econômica enquanto atividade empresarial prescinde da propriedade dos bens de produção. Os juristas tradicionalmente se valem dos ensinamentos da teoria econômica para acolher a definição da empresa como organismos econômicos que se caracterizam na organização dos fatores de produção e que se propõem à satisfação das necessidades alheias, mais precisamente, das exigências do mercado em geral. Rubens Requião. O conceito de empresa firma-se na ideia de que ela é o exercício da atividade
produtiva. Por atividade, entenda-se, como anota Oscar Barreto Filho, saudoso professor do Largo São Francisco, entenda-se a série coordenada e unificada de atos em função de um fim econômico unitário, a prática reiterada de atos negociais, de modo organizado e estável, por um mesmo sujeito, visando a uma finalidade unitária e permanente. Tudo isso cria, em torno desta, uma série de relações interdependentes que, conjugando o exercício coordenado dos atos, o transmuda em atividade negociada. Perdão. Essa atividade manifesta-se economicamente na empresa e se exprime juridicamente na titularidade do empresário e no modo ou nas condições do seu exercício. Por isso, a empresa, quer dizer, a atividade, não pode ser confundida com o complexo de bens que possibilita o seu desenvolvimento, o que se chama costumeiramente de estabelecimento. De outra parte, a propriedade do resultado da atividade, vale dizer, propriedade dos produtos ou serviços da atividade, também não pode ser tida como abrangida pelo monopólio do desenvolvimento de determinadas atividades econômicas. Do monopólio da atividade trata, no caso, o artigo 177 da Constituição. Da propriedade detida pela União em relação a determinados bens, o artigo 20. Tem-se bem presente, destarte, a separação que se manifesta, tanto no mundo do ser quanto no mundo do dever ser, na medida em que uma e outra suportam regulação segundo princípios e regras específicos. Tem-se bem presente, destarte, a separação que se manifesta entre atividade econômica e propriedade. Sendo assim, temos que, primeiro, é perfeitamente possível, em face da Constituição do Brasil, que o monopólio da União seja exercido mediante a utilização, para esse exercício, da propriedade de outrem. E dois, a propriedade é sempre exclusiva, isso significando que o conceito de propriedade porta em si a exclusividade do domínio, quer dizer, o monopólio, do bem pelo seu titular. Por isso, repito, são redundantes e desprovidas de significado as expressões monopólio da propriedade ou monopólio de um bem. Concluo esse momento do meu voto relembrando que monopólio é de atividade e não de propriedade. Isso explica porque a propriedade do resultado da lavra das jazidas de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos pode ser atribuída a terceiros pela União, sem qualquer ofensa à reserva de monopólio contemplada no artigo 177 da Constituição. Cabe como uma luva, nesse ponto, a lição de Fábio Conner Comparato. Aspas. O titular do monopólio público não está obrigado a explorá-lo diretamente, podendo essa exploração ser exercida por outrem, pessoa jurídica de direito público ou privado. E prossegue. O único ponto discutível nessa matéria é o modo de se instituir a delegação do monopólio. Eu vou repetir, delegação do monopólio. Por meio de decreto do Poder Executivo ou por lei? No meu entender, diz Fábio Comparato, como todo monopólio público em nosso sistema constitucional decorre de norma expressa da Constituição, que excepciona o princípio da livre iniciativa empresarial, somente a lei pode autorizar o seu exercício por pessoa diversa do titular. Fecho aspas. No caso, digo eu, precisamente a Lei 9478 de 97. A propriedade do produto da lavra das jazidas minerais, atribuída ao concessionário pelo artigo 176 da Constituição do Brasil, é inerente ao modo de produção social capitalista. A concessão seria materialmente impossível sem que o proprietário se apropriasse do produto da exploração da jazida. O mesmo se dá quanto ao produto do exercício das atividades contratadas com empresas estatais ou privadas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição. Essas contratações, e, por favor, eu quero enfatizar, contratações, não concessões.
essas contratações seriam materialmente impossíveis sem que os contratados da União se apropriassem, direta ou indiretamente. E eu vou repetir, direta ou indiretamente, porque são várias as formas possíveis de apropriação, direta ou indireta. Sem que os contratados da União se apropriassem, direta ou indiretamente, do produto da exploração das jazidas de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. Apropriação direta ou indireta, enfatizo, no quadro das inúmeras modalidades de contraprestação atribuíveis ao contratado, a opção por uma das quais efetivamente consubstancia, como anteriormente afirmado, uma escolha política. O que não cabe é reduzir as contratações com empresas estatais ou privadas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição, ao modelo da prestação de serviço. E eu demonstrarei mais adiante por quê. Feitas essas observações, prossigo. A emenda constitucional número 9 de 95 tornou relativo o monopólio do petróleo. O parágrafo 1º do artigo 177, em sua redação originária, vedava a União, aspas, ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no artigo 20, parágrafo 1º. A redação do mesmo preceito passou a ser a seguinte. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos 1 a 4 deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. Extirpada do preceito a proibição de ceder ou conceder qualquer tipo de participação na exploração petrolífera, seja em espécie, petróleo, ou em valor, dinheiro, a emenda 9 permite que a União transfira ao concessionário, eu uso aqui concessionário entre aspas, a propriedade do produto da exploração de jazidas de petróleo e de gás natural, observadas as normas legais. Aí um novo regime de monopólio, que é o que a emenda constitucional preconiza. Note-se bem, o monopólio permanece íntegro, não foi extirpado da Constituição, apenas tornou-se relativo em relação ao contemplado na redação anterior do texto da Constituição. Anteriormente, de modo bem amplo, projetava-se sobre o produto da exploração petrolífera. Ia para além da atividade monopolizada. A Constituição impedia que a União cedesse ou concedesse qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo, ressalvado o disposto no artigo 20, isso é, ressalvada a participação dos Estados-membros, Distrito Federal e municípios, bem como dos órgãos da administração direta da União no resultado da exploração do petróleo ou gás natural. Esse preceito do parágrafo fazia, como permanece a fazer, exceção ao regime de propriedade das jazidas, matéria da propriedade dos bens da União, inciso 9 desse mesmo artigo 20. O parágrafo que substituiu o contemplado na redação original da Constituição conteve os efeitos do monopólio no plano da atividade, autorizando expressamente a União a contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos 1 a 4 do artigo 177, observadas as condições estabelecidas em lei. Dispõe diretamente não sobre a propriedade das jazidas, mas sobre a exploração pela União da atividade monopolizada. Como essa contratação supõe, no modo de produção social capitalista, a apropriação direta ou indireta pelo contratado do produto da exploração da jazida, os efeitos do monopólio foram contidos no plano da atividade, sem projetar-se sobre o produto da exploração petrolífera e sem a inclusão dos riscos e resultados inerentes à atividade. Nesse sentido, é que se tornou relativo
em relação ao regime anterior, sem deixar, contudo, de caracterizar monopólio de atividade. Permito-me deixar dois aspectos bem vincados. A inovação introduzida pela emenda 9, no sentido de tornar relativo ao monopólio, não se encontra na permissão de que a União contrate com empresas estatais ou privadas a sua exploração. Desde anteriormente à emenda, a União não estava obrigada a explorar o monopólio diretamente. Desde sempre, essa exploração poderia ser exercida por outrem, pessoa jurídica de direito público ou privado. O monopólio de que se trata tornou-se relativo precisamente porque, antes da emenda 9, projetava-se de modo amplo sobre o produto da exploração petrolífera. Ia nesse sentido, para além da atividade monopolizada. A ausência dessa projeção no regime da emenda 9 é que o torna relativo em relação ao regime anterior. A emenda 9 permite que a União transfira ao concessionário, e aqui mais uma vez concessionário entre aspas, os riscos e resultados da atividade e a propriedade do produto da exploração de jazidas de petróleo e de gás natural, observadas as normas legais. Ocorre, no entanto, que a Constituição não coloca esse a quem estou a chamar de concessionário sob o regime do disposto no artigo 176. Ao contrário, a ele confere tratamento diferenciado, razão pela qual estou de acordo em que os preceitos veiculados pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 177 da Constituição são específicos em relação ao artigo 176. Estou de pleno acordo em relação a esse ponto. E isso de modo tal que as empresas estatais ou privadas a que refere o parágrafo 1º não podem ser chamadas de concessionárias, eis que titulares de um tipo de propriedade diverso daquele do qual são titulares os concessionários das jazidas e recursos minerais a que respeita o artigo 176. A primeira leitura dos preceitos já evidencia que não há concessão, ato administrativo veiculado mediante decreto do Poder Executivo, que se dá em relação às jazidas de recursos minerais a que respeita o artigo 176. Primeira leitura evidencia que não há concessão, dizia eu, no caso da contratação com empresas estatais ou privadas da realização das atividades previstas nos incisos 1 a 4 do artigo 77, ou melhor, 177, autorizadas pelo seu parágrafo 1º. Permito-me lembrar, ademais, que a propriedade não existe. Existem as propriedades. A propriedade não constitui uma instituição única, mas um conjunto de várias instituições relacionadas a diversos tipos de bens. Instituições jurídicas conformadas segundo distintos conjuntos normativos, distintos regimes, sendo aplicáveis a cada um deles. Um é o regime jurídico geral da propriedade do produto das explorações de que trata o artigo 176 da Constituição. Outro é o regime jurídico especial em relação àquele do produto das explorações da jazida de petróleo e gás, desdobrado do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 177. Não se trata de dizer que o direito de propriedade dos primeiros é mais amplo do que o direito de propriedade desses últimos, visto que cada regime de direito de propriedade manifesta-se, existe tal e qual o ordenamento jurídico o estabelece. É correto dizermos, sim, que a propriedade dos primeiros é mais ampla do que a propriedade das empresas estatais ou privadas, às quais respeita o parágrafo 1º do artigo 177. Mas os direitos de propriedade são o que o direito positivo diz que são. Portanto, eles não são maiores ou menores do que qualquer outro direito de propriedade, porque eles são apenas o que a instituição positivada diz que ele é. O artigo 176, ainda que o artigo 20
inciso 9 da Constituição, estabelece que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União, o artigo 176 garantiu ao concessionário da lavra a propriedade do produto da sua exploração, sem estipular qualquer restrição a ela. Do que decorre a conclusão de que, existindo concessão de lavra regularmente outorgada, a propriedade sobre o produto da exploração é plena. É erro nefando de confundir os recursos minerais, inclusive os do subsolo, que são bens da União, isto é, as jazidas, com o que se extrai delas. No caso do petróleo e do gás natural, no entanto, a propriedade de que se cuida não é plena, mas relativa, visto que a comercialização de ambos é administrada pela União, através de uma autarquia sua, a Agência Nacional de Petróleo. Veja-se o artigo 60 da lei questionada na presente ADI, observando-se que, para exportar, exige-se seja atendido o disposto no artigo 4º da Lei 8.176, observadas as políticas aprovadas pelo Presidente da República, propostas pelo Conselho Nacional de Política Energética, nos termos do artigo 2º, inciso 5º, da Lei 9478, compete ao Conselho, aspas, estabelecer diretrizes para importação e exportação de maneira a atender às necessidades de consumo interno de petróleo e seus derivados, gás natural e condensado, e assegurar o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata o artigo 4º da Lei 8.176. O Conselho Nacional de Política Energética é órgão de assessoramento da Presidência da República, integrado por ministros de Estado, cujas propostas são submetidas à apreciação do chefe do Poder Executivo, ao qual incumbe prover a preservação do interesse nacional. Mas as resoluções expedidas pelo colegiado passam pelo crivo do Presidente da República. A propriedade decorrente do disposto no parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição do Brasil é exercida pelo seu titular no quadro dessas políticas, especialmente no que respeita à liberdade de exportar, pois quem decide a respeito dessa possibilidade é o Conselho Nacional de Política Energética, sujeita às suas decisões à aprovação do chefe do Executivo, sendo posteriormente autorizado ou não pela autarquia. Em suma, o contratado detém a propriedade do produto, mas não é titular da sua livre disponibilidade. Há mais, porém, a distinguir a propriedade afirmada pelo artigo 176 daquela outra, que decorre do disposto no parágrafo 1º do 177. É que jazidas de petróleo ou de gás natural não são licitadas. O objeto da licitação, no caso, é a pesquisa e lavra inicialmente. Apenas haverá propriedade de um ou outro se a pesquisa resultar frutífera. Na hipótese do artigo 176, a concessão da exploração de jazida. Aqui não. Haverá exploração apenas se um ou outro, petróleo ou gás, ou outro hidrocarboneto fluido, se um deles vier a ser encontrado. Isso é suficiente para evidenciar que cogitamos de objetos distintos e que os preceitos nos parágrafos 1º e 2º do 177 são especiais em relação ao artigo 176 da Constituição do Brasil. Por isso são distintas a propriedade em um e outro caso. Insisto ainda em que há impossibilidade material de concessão sem que o concessionário se aproprie do produto da exploração da jazida, hipótese do 176, corresponde à evidente impossibilidade da contratação prevista no parágrafo 1º do artigo 177, sem que o contratado se aproprie, e eu vou repetir, senhor presidente, direto ou indiretamente. São inúmeras formas possíveis. Os modelos são vários. Sem que o contratado se aproprie, direto ou indiretamente, do produto da exploração da pesquisa e lavra do petróleo e do gás e seus derivados.
A opção pelo tipo de contrato a ser celebrado com as empresas que vierem a atuar no mercado petrolífero não pertence ao Poder Judiciário. Esse não pode se imiscuir em decisões de caráter político. Opção pelo tipo de contrato a ser celebrado pela União e as empresas é, sem dúvida, uma opção política. De mais a mais, a suposição de que essa contratação deva ser operada sem que a propriedade do produto da exploração seja atribuída, direta ou indiretamente, aos contratados da União, porta em si a proposta de que a Petrobras seja reduzida à condição de mera prestadora de serviço. Pois é certo, como enfatizarei mais adiante, que ela atua no regime instalado pelo parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição do Brasil, na qualidade de empresa estatal que explora atividade econômica em sentido estrito, e não serviço público, em regime de competição com a empresa privada, portanto. Seriam desastrosas para a economia nacional as consequências de eventual declaração de inconstitucionalidade do artigo 26 da Lei 9478. Tornado relativo o monopólio, a Petrobras perdeu a qualidade de sua executora, que lhe fora atribuída pela Lei 2004. Assim, impedidos os leilões, tal como regulados pela Lei 9478, a Petrobras resultaria impossibilitada de dar continuidade à sua atividade de pesquisa e lavra e sua possível exploração do petróleo e do gás natural. Permito-me anotar a circunstância de, nessas condições, a Petrobras ficar impedida de renovar, de repor os seus projetos de pesquisa imprescindíveis à manutenção do ciclo produtivo do petróleo, recurso natural não renovável, como bem anotado pelo autor, mas que reclama pesquisa e descoberta de novas jazidas para sua manutenção. Note-se bem que, não sendo prestadora de serviço público, a Petrobras não pode ser concebida como delegada da União, embora, na dicção, sempre lúcida, do ministro Carlos Brito, possa ser tida como, aspas, expressão do setor público e não do setor privado da economia, fecha aspas, ela explora a atividade econômica em sentido estrito, estando sujeita, portanto, ao disposto no parágrafo 1º, inciso 2, do artigo 173 da Constituição do Brasil. Vale dizer, está sujeita ao regime próprio das empresas, ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Perdão, atua em regime de competição com empresas privadas que se disponham a disputar, no âmbito de procedimentos licitatórios, as contratações previstas no parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição do Brasil. A União não poderá, ex vido disposto no inciso 21 do artigo 37 da Constituição, contratá-la senão mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, observadas as condições estabelecidas na lei prevista no parágrafo 1º do artigo 177. Senhor presidente, seriam realmente desastrosas, logo se vê, para a economia nacional, as consequências de eventual declaração de inconstitucionalidade do artigo 26 da lei. Impedida de licitar a contratação da realização das atividades previstas no artigo 177, a União não poderia valer-se diretamente da Petrobras para tanto. Sem a licitação, a Petrobras não podia chegar. O argumento segundo o qual essa poderia comercializar o petróleo da União, porque a sua propriedade dela, Petrobras, é detida pela União, não se sustenta, pois é certo que, mesmo para contratar unicamente a comercialização de petróleo, a União teria de licitá-la. De qualquer modo, a Petrobras, transformada em simples agente comercial da União, feneceria, ao passo que resultaria marcante e marcadamente sacrificada a exploração do petróleo e do gás natural entre nós. Vê-se bem destarte que quem investe contra o disposto no artigo 3º da Constituição é, na verdade, a ADI, não a lei por ela contestada. Ela, sim, a ADI, data vênia do eminente ministro Carlos Brito, ela, a ADI, abespinha a Petrobras, em última instância, afrontando a soberania e o desenvolvimento nacionais. Permito-me repetir
A interpretação da Constituição não é para ser procedida à margem da realidade, sem que se a compreenda como elemento da norma resultante da interpretação. Interpretações corretas são incompatíveis com teorizações nutridas em idealismo que não a tome, a praxis, como seu fundamento. Ao interpretá-la, a Constituição, o intérprete há de tomar como objeto de compreensão também a realidade em cujo contexto dá-se a interpretação, no momento histórico em que ela se dá. No caso, se não a história parece repetir-se. Antes se afirmava, em afronta à soberania nacional, que não existiria petróleo no subsolo brasileiro. Não haveria razão a justificar a criação da Petrobras. Hoje, não importa a boa ou perniciosa intenção de quem o pretenda, ingenuamente ou não, se a pretende inviabilizar como empresa que integra o patrimônio nacional. E insisto em que a ADI, ela sim, investe contra o disposto no artigo 3º da Constituição do Brasil. Pois é certo que, a acatar-se a linha de raciocínio nela eleito, isolado da praxis, tomando-se os textos destacadamente do todo no qual se compõem, a acatar-se essa linha de raciocínio, a Petrobras já teria sido, desde 1988, desmilinguida. Demonstro. Dizia o parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição de 88, na sua redação de então. O monopólio previsto nesse artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural, ressalvado o artigo 20. Fecho aspas. Aí se encontravam dois distintos comandos. Primeiro, o monopólio inclui os riscos e resultados decorrentes da atividade. Segundo, é vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou valor, na exploração das jazidas. Uma das interpretações possíveis desse parágrafo conduziria às seguintes conclusões. O primeiro comando aplicava-se a todas as atividades discriminadas no caput do artigo 177. O segundo, apenas às atividades de exploração de jazidas de petróleo ou gás natural. A Lei 2004, então, não teria sido recebida pela Constituição, dado que os riscos e resultados das atividades de exploração de jazidas de petróleo ou gás natural, sendo exclusivos da União, não poderiam mais ser atribuídos à União. Ademais, ainda que perseverasse em empreendê-las, a Petrobras não poderia participar, em espécie ou em valor. Ela não poderia participar dos resultados da exploração de jazidas de petróleo ou gás natural. Ao aniquilamento da Petrobras, repito, ao aniquilamento da Petrobras, ao qual levaria a procedência da presente ADI, já se teria chegado se esse tipo de interpretação do texto do parágrafo 1º do artigo 177, em sua redação de 88, fosse consagrado. As conclusões não são, porém, corretas, seja porque não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços, seja porque, e eu tenho insistido nisso, a sua interpretação não é para ser procedida à margem da realidade. Posso prosseguir? A norma que se extrai da redação originária do parágrafo 1º, a norma que se extrai da redação originária do parágrafo 1º do artigo 177, no seu todo, e em especial considerando-se o disposto do parágrafo único do artigo 45 do ato das disposições constitucionais transitórias, é a seguinte: são da União ou de empresa sob seu controle acionário os riscos e resultados decorrentes da exploração de jazidas de petróleo ou gás natural, sendo vedado à União, diretamente ou através de empresas sob seu controle, ceder ou conceder qualquer tipo de participação em espécie ou valor nessa exploração. O que, de todo modo, ora importa considerarmos é a redação assumida pelo parágrafo 1º do 177 da Constituição, nos termos da emenda 9, em face do qual tenho como inquestionável a constitucionalidade do artigo 26, caput, da Lei 9478. Um outro aspecto, como que voltando às minhas observações
iniciais, desejo ainda ferir. É que nas democracias, estruturadas também, mas não exclusivamente, sob o princípio da interdependência e harmonia entre os poderes, cabe ao Judiciário controlar a constitucionalidade dos atos e procedimentos do Executivo na implementação de suas políticas públicas. Incumbe-lhe rechaçar a implementação de políticas públicas que não sejam plenamente adequadas ao todo orgânico que a Constituição é, mas não compete ao Poder Judiciário substituir essas opções por outras, quando não afrontem, como ocorre no caso presente, a Constituição. Esta Corte está a serviço da Constituição para afirmar a sua força normativa, não se prestando a fazer praça de verdades proclamadas por quantos se atribuam, sem que tenham recebido mandato popular para tanto, a faculdade de, com ar de certeza, proclamá-las. Alcançado esse ponto, vou sucintamente ao exame dos demais preceitos atacados. Parágrafo 3º do artigo 26, incisos 1 e 2 do 28, parágrafo único do 43, parágrafo único do 51 e artigo 60. Quanto ao parágrafo 3º do artigo 26, seria inconstitucional por traduzir conduta negativa da administração, aprovação tácita dos planos e projetos de desenvolvimento e produção do bloco que couber CNP, que couber ao concessionário, sempre concessionário, entre aspas, CNP não se manifestar em 180 dias. A lei dá regulação nesse ponto ao chamado silêncio da administração. Aqui se trata de matéria de lei, ordenação no plano da infraconstitucionalidade, sem ofensa direta à Constituição. Em relação aos demais preceitos questionados, são próprios as contratações de que se cuida, admitidas expressamente no parágrafo 2º do artigo 177. Não visualizo aqui também ofensa à Constituição. O artigo 60, cabeça, respeita a possibilidade da exportação do produto, que, como anotei em linhas acima, é administrado pela União. Repito para resumir. Basta ler o artigo 60 da lei, observando-se que, para exportar, exige seja atendido, disposto no artigo 4 da Lei 8.176, atendidas as políticas aprovadas pelo Presidente da República, propostas pelo Conselho Nacional de Política Energética. A leitura isolada do preceito é falaciosa, dando lugar a questionamento que o conhecimento da totalidade do regime estabelecido pela lei prontamente espanca. Eu vou repetir. O direito não pode ser interpretado em tiras, aos pedaços. Tem que ser interpretado no seu todo. De resto, a Agência Nacional do Petróleo é uma autarquia, pouco importando seja chamada de agência. Como autarquia, compõe-se da unidade estrutural e sistemática que a administração é, sob a direção superior do Presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso 2 da Constituição do Brasil. A ANP não pode ser, e efetivamente não é, senão uma autarquia. Qualquer o nome que se dê a ela, e qualquer a teoria que se construa, pretendendo ou não relativizar o disposto no artigo 84, inciso 2. Nenhuma inconstitucionalidade, portanto, do preceito. Sendo assim, senhor presidente, julgo imprecedente a ADI número 3273 e, em consequência, também a ADI 3366. Está pensando, né? Ministro Joaquim Barbosa. Presidente, como eu sou o relator, vou pronunciar sobre o voto. O eminente ministro Eros Grau, a pretexto de não interpretar a Constituição em tiras, reduziu o meu voto a farrapos. Aqui? Não, a farrapos. Não só o meu voto, como o do ministro Marco Aurélio. O meu não, porque Ele retira. o único citado pelo ministro Eros Grau foi Vossa Excelência. Mas ele começou... Me coloque nessa briga, né? Mas é que ele começou desancando. Mas, ministro, é que ele começou desancando a distinção entre bem de uso especial e bem de uso comum do povo, que está no voto de Vossa Excelência e não no meu. Isso é busca de solidariedade. Senhor presidente, sem dúvida que o ministro Eros Grau nos brinda com um voto, como de hábito, muito bem urdido e a partir de premissas também estudadas.
Eu, todavia, fiquei um pouco assustado com o rigor de certas contraditas, sobretudo com o adjetivo usado pelo ministro, de que a distinção empreendida entre monopólio de propriedade e monopólio de atividade é, palavra de Sua Excelência, uma distinção nefanda, ou seja, execrável, abominável, depravada, sacrílega, segundo o dicionário eletrônico UAS. De Herodes. Como é? Isso é só para Herodes. Só para Herodes, a propósito da anencefalia. Mas vamos à minha observação, senhor presidente. Em verdade, o núcleo do meu voto está no juízo de que o monopólio do setor petrolífero é incompatível com o regime de transpasse da propriedade da lavra, ou da a própria apropriação das jazidas. Eu acho que a Constituição usou a palavra monopólio não aos farrapos, não em tiras, mas num sentido, para mim, nitidamente pró-indiviso. Todo o complexo do setor petrolífero está monopolizado a partir das jazidas, que são depósitos de, vamos chamar lato sensu, de minérios. E eu me valho, acho que da própria Constituição, quando no artigo 176, caput, diz assim: as jazidas em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade. As jazidas constituem propriedade, caracterizam um tipo de propriedade, diz a Constituição, acrescentando uma propriedade distinta da do solo. Já no artigo seguinte, que é o 177, ao falar de jazidas, as jazidas de petróleo, né, constituem monopólio da União. Aliás, a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural, que é da propriedade dela. O monopólio é da lavra e da pesquisa. Não, Aí, não veja do... como é interessante, Vossa Excelência. Olha, a Constituição diz que jazida é propriedade distinta da do solo. E diz mais no artigo 176, passível de transpasse ao proprietário. O proprietário, aliás, o concessionário, pode se apropriar do produto da lavra. O discurso do 177 foi diferente. Ninguém pode se apropriar do produto da lavra a título privado. Está dito aqui, constitui monopólio da União a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural. Vale dizer, é possível, sim, o monopólio de um tipo de propriedade, porque a propriedade comum, toda e qualquer propriedade, diria o ministro Eros, implicando unititularidade de domínio, seria um monopólio. Mas não é bem assim. Veja, ela porta em si as características do monopólio, não é isso? Não é isso. Então, explique-se, É uma Excelência. discussão teórica que eu acho que não vai conduzir a nada. Eu acho que vai Carlos conduzir a tudo aqui. Não vai conduzir a nada, mesmo porque uma coisa é a propriedade da jazida, outra coisa Isso é eu o estou resultado tentando distinguir. da Olha, senhor atividade. presidente, a propriedade admite alienação, admite cotitularidade, admite sucessão hereditária, admite comodato, admite aluguel, mas não a jazida do petróleo, a jazida de gás. É um tipo de propriedade infensa, arredia a todas essas formas pontuais Então nunca vai de poder vender exploração. produto da Não, lavra? mas eu chego lá. Então tem que ficar com o produto Então, no me bolso. parece que cabe fazer a distinção entre propriedade pura e simples e monopólio de um tipo de propriedade. A Constituição chega a dizer, no artigo 45, chega a falar em monopólio não de uma atividade, mas de uma propriedade.
diz assim: ficam excluídas do monopólio estabelecido pelo artigo 177, etc., as refinarias em funcionamento do país. Ou seja, não a refinação, as próprias refinarias. Ocorre que em 1988, isso foi uma discussão, estava envolvida a Ipiranga, aí, no caso. Ipiranga e Manguinhos. Manguinhos e Ipiranga eram as duas básicas. Porque nós tínhamos a exploração de petróleo e refinarias, que eram refinarias privadas, tanto Ipiranga como Manguinhos. Quando se estatizou isso, em 1988, se disse que era monopólio da União, em que não podia, só a União podia explorar, teve que se ressalvar as duas, senão teríamos que desapropriar as duas para internalizar no domínio da Petrobras. Claro, exato. Foi revogado o ponto, então... Perfeito, mas isso não infirma a base do meu raciocínio, que o monopólio... Mostra que a história não coincide com o raciocínio. Só. Não, o monopólio é um todo. Como diria o ministro Marco Aurélio, um grande todo. Não pode ser também interpretado em fatias. Compreende todo o setor petrolífero e... Inclusive a jazida. E diz a Constituição... É isso que você está dizendo. As jazidas, inclusive as jazidas. Sobretudo as jazidas. Porque quem não for proprietário das jazidas e do produto lavrado, ora, não pode se submeter a regras rígidas da União, porque vai responder que detém essa propriedade a título particular. O domínio é privado. É preciso que a União detenha essa propriedade. Agora, permita a participação daquele que lavrou o produto, ou mediante uma paga pré-acertada, ou um percentual desse produto à medida que ele for aflorando, que ele for sendo dimensionado. Aliás, eu digo isso aqui, olha, que esse tipo de contratação, eu também digo que não é concessão, Excelência. Eu digo contratação que, para preservar o necessário regime de monopolização estatal do setor, Frase sua. só pode significar a mera execução de um trabalho que se faz para o ente monopolizador e em nome deste. Esse contratado, em rigor, não vai concorrer com a Petrobras. Não é um competidor, até porque o monopólio elimina esse tipo de competição. Ele é um contratado, é um preposto da União. No que tange, Excelência, a questão da Petrobras, eu diria o seguinte, eu repito, a Petrobras não faz parte do setor privado, integra o setor público, sociedade de economia mista que é, mas integra o setor público numa atividade que é monopólio da União. Então, ele não se submete a todas as regras da iniciativa privada, porque, em rigor, na lavra, por exemplo, e na pesquisa, não há iniciativa privada, não há outro agente da iniciativa privada para competir com a Petrobras. A Petrobras atua sozinha. Ela não é expressão do setor privado, repito, é expressão do setor público, controlada que é acionariamente pela União. Outro aspecto do voto, do bem elaborado voto do ministro Eros, não diz respeito, ele faz uma citação a pontos de vista do eminente publicista Fábio Comparato, que eu também reverencio, de longa data, porque se trata de um escritor e cidadão que eu tenho na mais alta conta. Mas o professor Fábio Comparato, em recente artigo publicado na Folha de São Paulo, ele faz uma afirmativa que não foi retomada pelo ministro Eros. E que me... Foi a doutrina, não é um artigo de jornal. Perfeito. Estou citando aí a obra jurídica. Então, eu retiro a possível crítica que se esconderia por trás da minha observação. A intenção não é criticar. É que o grande homem público, que é o professor Fábio Comparato, ele diz que petróleo não é propriedade do Estado. Ele diz que é propriedade da nação. E, com essa observação, Fábio Comparato nos lembra, não que ele diga isso no artigo, mas a leitura que eu fiz, uma leitura um pouco mais extensiva, ele me trouxe à consciência aquela velha distinção que é preciso fazer
de quando em vez entre nação e Estado. Há bens que a Constituição entrega nominalmente à titularidade da União. Por exemplo, as terras indígenas, tradicionalmente Significa que é uma ocupadas... propriedade natural da nação. Não vou chegar... Se a Constituição não pode alterar isso, significa que é uma propriedade natural da nação. Você não é um justnaturalista nacional. Não, de jeito nenhum. Eu vou fazer uma distinção Excelência, que é a seguinte, Excelência. Carlos Nós Brito, sabemos... Um momentinho só. permite? Nós sabemos de cós salteado, um momentinho só, que nação é uma realidade anterior ao Estado, até porque estrutura o Estado em cima de uma Constituição que não é dele, é dela. Nós sabemos que a nação é exterior ao Estado e é superior ao Estado. Todo mundo sabe disso de cós salteado. Mas nós temos uma tendência ao esquecimento. Nós pensamos que a nação faz a Constituição e fica do lado de fora, como se ela não entrasse na Constituição como categoria jurídica. E entra. Quando a Constituição diz que pertence à União, ou pertencem os sítios arqueológicos, os documentos e os sítios relativos aos quilombos, quando a Constituição diz que as terras ocupadas tradicionalmente pelos indígenas pertencem à União, quando o mar territorial, a Constituição diz, pertence à União, a plataforma continental, isso é nominalmente. Essa propriedade não é da União. A União é curadora, é da nação. Nação enquanto realidade atemporal, incorporando a um só tempo a ancestralidade, a contemporaneidade e a posteridade. Vossa Excelência, com isso, teria que devolver o Acre aos bolivianos. Não, eu quero dizer que Da nação petróleo boliviana. é um bem A compra feita tão do território do Acre é referido, boliviano. tão referido à identidade nacional, ao bem-estar do povo brasileiro, Devolver o Texas é tão funcionalmente ligado esse bem chamado petróleo à soberania nacional, condicionador do desenvolvimento Teríamos nacional. que entregar parte do Rio Grande do Sul para a Espanha e para os missioneiros do Paraguai. É diferente, Eles reivindicam há muito Excelência. tempo. Ué, território não é a nação? Que nós não podemos interpretar a Constituição em tiras, é verdade, mas não debaixo de uma tecnicalidade linear. É preciso um pouco mais de pensamento orgânico a ponto de tocar os debruns da sentimentalidade mesmo. Tobias Barreto dizia, por volta de 1870, 73, algo que permanece enxutamente contemporâneo. Ele disse o seguinte: direito não é só uma coisa que se sabe, é também uma coisa que se sente. Esse tema, petróleo, está carregado de sentimentalidade nacional. Não se pode separar a nação do Estado nesse momento. Enquanto outros povos fazem guerra atrás do petróleo, e recentemente um país invadiu outro para se apropriar de jazidas de petróleo e gás, nós estamos, através dessa lei 9.478, convocando, em rigor, empresas estrangeiras para lavrar o nosso petróleo e exportá-lo para suas matrizes geográficas, financeiras e jurídicas. Depois de atendido o mercado interno, diz a lei. Como Vossa Excelência, vai ficar o difícil? Crescimento Como vai ficar incrível da difícil exploração do atender o petróleo se deu mercado agora nesse interno período. se a gente reconhece a propriedade privada do produto da lavra para essas empresas? Mas, senhor Ministro Carlos presidente, Brito, me permita, ministro Carlos Eu Brito. vou concluir. Ministro Vamos Carlos deixar, Brito. ministro presidente, você vai encerrar. Vai encerrar que nós concluir. passarmos a votação, a matéria está discutida. Quer votar de seguida? Depois vota. senhor O presidente, eu ministro, concluo. Veloso precisa se retirar? precisa. Então eu pediria que Vossa Já vai, Excelência senhor encerrasse. Como eu votei há muito tempo, há muitos meses, então vou só a parte final do voto. Então, eu digo que... Nós temos a cópia, todos têm a cópia, ministro. Mas o ministro Eros Grau fez o rebate agora, eu gostaria de avivar a memória de todos. É uma coisa curta, dizendo, eu declaro a inconstitucionalidade da expressão, aspas, conferindo-lhe a propriedade desses bens após extraídos, que se lê na cabeça do artigo 26 da lei. Eu dou a esse mesmo artigo 26, cabeça, interpretação conforme, no sentido de que o concessionário ali referido, que eu nem chamo de concessionário, e sim de contratado,
só pode ser brasileiro ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tem a sua sede isso já foi administração do esclarecido, país. Vossa Excelência, que é Vossa assim. Excelência fez uma parte É, esclarecendo. Mostrou que havia um equívoco. Mas como o artigo lido por Vossa Excelência não foi questionado na ADIM, e esse é que foi, então eu estou dando interpretação conforme, até Não, não é homenageando mesmo, tá bom. a chega de Não é a Vossa mesma Excelência. Não tem nada a ver. Olha, o ministro Nelson Jobim bem lembrou, está aqui no meu voto. Exatamente. Eu declaro a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do A artigo nação 26. fez que se Vossa Excelência não tivesse lido o artigo esse. Não, Vossa Excelência ali me corrigiu com absoluta precisão. Não, era só uma questão de verificação. Vamos terminar? Concluindo, eu declaro a inconstitucionalidade dos incisos 1º e 3º do artigo 28 do Ato Legislativo Federal questionado. Só para lembrar, esse dispositivo dispõe: as concessões extinguir-se-ão pelo vencimento do prazo contratual, pelos motivos de rescisão previstos em contrato. Eu entendo que, à luz da Constituição, a própria lei é que vai dizer quando se dá a rescisão e quando se dá o vencimento do prazo contratual. Eu acho que isso é matéria de reserva de lei e não reserva de contrato. Eu declaro a inconstitucionalidade da eficácia do parágrafo único do artigo 37 da lei. Esse dispositivo fala que o prazo de duração da fase de exploração para fins de licitação dos blocos objeto da concessão, isso será estimado pela Agência Nacional. Eu entendo que não. Essa estimativa de prazo deve ficar a cargo do poder concedente, que é a União, pessoa política, e não a agência, que é uma pessoa simplesmente administrativa. Eu declaro a inconstitucionalidade do artigo 43 da lei. Esse dispositivo diz que as condições contratuais para a prorrogação do prazo de exploração serão estabelecidas de modo a assegurar a devolução de um percentual do bloco a critério da ANP. Ainda uma vez, eu entendo que isso é competência do poder concedente e não da ANP. Por fim, declaro a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 51 e do artigo 60 caput, e o faço porque esses dispositivos estabelecem que o valor do pagamento pela ocupação ou retenção da área será aumentado em percentual a ser estabelecido pela ANP. Já o segundo diz que qualquer empresa ou consórcio de empresas poderá receber autorização da ANP para exercer atividades de importação e exportação de petróleo e seus derivados de gás natural e condensado. Da mesma forma, eu entendo que essas competências são típicas do poder concedente, ou seja, a própria União, e não de uma autarquia da União, que é detentora de poder administrativo, por certo, mas não de poder político. Muito Obrigado. obrigado, Vossa Excelência. Eu pedi licença, o ministro Veloso tem um problema, ele gostaria de antecipar o voto. Talvez tenha que Permissão aos colegas. sair e ter uma missão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu pediria licença aos meus colegas para antecipar o meu voto. Tomei algumas notas, senhor presidente, enquanto se desenvolviam os debates na última sessão e também agora. E destas notas resulta o seguinte: o que pude apreender é que a questão está basicamente em perquirir se seria inconstitucional o que está posto no artigo 26 caput da Lei 9.478/97. Aspas, conferindo-lhe a propriedade desses bens após extraídos. Fecho aspas. É dizer, senhor presidente, a titularidade do direito de propriedade do petróleo extraído pelo concessionário, a este atribuída pelo artigo 26 da Lei 9.478 de 97, seria ofensiva à Constituição, artigo 177. Argumenta-se que a transferência de propriedade do petróleo da União ao concessionário violaria o monopólio do artigo 177 da Constituição Federal. No que toca à ressalva do artigo 176 da Constituição, que garante ao concessionário, aspas, a propriedade do produto da lavra, fecho aspas, sustenta-se que esta ressalva não se aplicaria ao petróleo submetido que está ao regime do artigo 177 da Constituição.
Postas assim estas premissas, permito-me, então, enfrentar a questão. O que deve ser compreendido é que, presente a regra do artigo 177, parágrafo 1º da Constituição Federal, sem a redação da emenda número 9 de 1995, a parte final do artigo 176 da Constituição Federal, aspas, garantido ao concessionário a propriedade do produto da lavra, fecho aspas, não cuidava do petróleo e do gás natural. Petróleo e gás natural estavam previstos no citado parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição Federal, sem a redação da emenda número 9. É que verifica-se o parágrafo 1º do artigo 177, redação original, proibia a concessão da exploração de petróleo ou gás natural. Proibia também qualquer tipo de participação em espécie ou em valor na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural. Proibida estava, então, a transferência de titularidade do petróleo extraído. Veio a lume a emenda constitucional número 9 de 1995, que deu nova redação aos parágrafos 1º e 2º do artigo 177 da Constituição, ficando tais parágrafos assim redigidos. Parágrafo 1º, e o mais importante, na minha opinião. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas dos incisos 1 a 4 deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. E o parágrafo 2º do artigo 177, a seu turno, passou a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. A lei a que se refere o parágrafo 1º disporá sobre a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional, as condições de contratação, a estrutura e a atribuição do órgão regulador do monopólio da União. Este, assim, o parágrafo 2º com a nova redação. O parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição, sem a emenda número 9, estabelecia: o monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no artigo 20, parágrafo 1º. Senhor presidente, diante dessas novas disposições, me parece evidente que a emenda 9 flexibilizou o regime de exploração do petróleo, autorizando o legislador ordinário fixar, por lei, as condições sobre as quais os contratos serão realizados. Assim está na nova redação do parágrafo 1º. Nosso eminente colega, Eros Grau, na sua conhecida obra, que já li por mais de uma vez, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, fala em relativização do monopólio estatal do petróleo, facultando-se a contratação de empresas estatais ou privadas para realizar as atividades que vinham sendo desenvolvidas pela Petrobras. Fecho aspas. Aqui nesse trecho, eu estou citando, tendo em vista que o nosso eminente colega, autor do livro, professor,
da matéria enfatiza a relativização ou a flexibilização que a emenda constitucional número 9 impôs ao regime de exploração do petróleo, autorizando o legislador ordinário fixar por lei condições sob as quais os contratos serão realizados. Em resumo, a emenda 9 de 95, primeiro, manteve o monopólio da União. Manteve. Afastou a proibição à concessão pela União de atividades ligadas à exploração de petróleo em empresas estatais ou privadas. Expressamente. Caiu, então, ao que penso, resultar desses novos dispositivos, dessa disposição, da circunstância de ser afastada a proibição à concessão pela União de atividades ligadas à exploração de petróleo a empresas estatais ou privadas, caiu, então, a impossibilidade de aplicação ao petróleo do artigo 176, parte final. Caindo essa impossibilidade da aplicação ao petróleo da parte final do artigo 176 da Constituição Federal, ter-se-á legítima a aplicação ao petróleo da regra constitucional que assegura ao concessionário dos direitos de lavra a propriedade do produto extraído. Pode, portanto, o legislador ordinário estabelecer regra de transferência de propriedade da União para o concessionário do petróleo pelo concessionário extraído. Constitucional, me parece, portanto, senhor presidente, a norma do artigo 26 da Lei 9.478, de 1997. E esta, me parece, a questão básica. O resto, Vossa Excelência disse bem, o resto é praticamente decorrência. Então, eu quero pedir... Vossa Excelência diz que caiu a proibição do parágrafo 1º do artigo 177, antiga redação. Isto. Mas esse artigo só falava em participação, então caiu a proibição de participar. Ele não falava de transferência de propriedade. Não, ministro, cai a impossibilidade da aplicação da parte final. Vedada, veja bem, sendo vedada a União ceder ou conceder qualquer tipo de participação em espécie ou em valor da exploração e a jazida. Participação pode. Mas como é que Ministro, vedava-se, ministro. não transfere O propriedade? artigo, a disposição vedava. Participação. Caiu essa vedação. É isso, simplesmente Vossa isso. Excelência conclui que... Então, senhor presidente, eu peço licença ao eminente ministro relator, que produziu excelente voto, ao eminente ministro Marco Aurélio, também, que produziu excelente voto. Peço licença para divergir de suas excelências e acompanhar data vênia, pedindo sempre vênia, o eminente ministro Eros Grau. Ministro Joaquim Barbosa e seu ambão. Meu ambão. Senhor presidente, eu trouxe um voto escrito, no qual, em essência, eu concordo com as linhas gerais do voto do ministro Eros Grau, mas, por outro lado, eu concordo também com o ministro Brito no final, na parte final. Eu pretendia pedir a juntada do voto, mas como há essa... Seria bom. Seria excelente, mas é curto. Eu vou tentar fazer uma leitura per saltum. Tá? Inicialmente, eu não vejo com a clareza pretendida pelo eminente ministro relator a ofensa à Constituição Federal. Assinalo que, no meu entender, o artigo 26 da lei ora impugnada tem como sustentáculo fundamental o artigo 176 da Constituição, que reafirma a propriedade da União sobre as jazidas, em lavra ou não, e sobre os potenciais de energia hidráulica, além de garantir ao titular da concessão a propriedade do produto da lavra. É preciso ter em perspectiva que a chamada flexibilização ou relativização do monopólio do petróleo brasileiro
se dá essencialmente através da figura da concessão ou contratação, como diz o eminente ministro Eros Grau, na qual empresas estatais ou privadas constituídas sob as leis brasileiras, por sua conta e risco, se lançam na atividade de pesquisa e exploração das jazidas de petróleo, mediante certas condições fixadas na lei, no regulamento e nos respectivos contratos de concessão. Esse instituto, contratação ou concessão, não podemos esquecer, configura aquilo que um célebre jurista do início do século XX caracterizou como mariage de raison. Ou seja, essa concessão ou contratação é um mariage de raison. Sua concepção deriva da constatação extraída da realidade concreta de que o Estado não dispõe de meios de prestar por conta própria todos os serviços, muito menos de se lançar em certas atividades que implicam riscos econômicos de expressiva monta. Assim, impossibilidade de prestar esse serviço ou de empreender essas atividades, o Estado delega ao particular a incumbência do empreendimento, mediante as condições de que eu falei. O que se impugna na presente ação é precisamente o fato de que a lei confere ao empreendedor privado a propriedade do produto da LAR. Mas isso é da essência, a meu ver, desse tipo de contratação. As supostas largesses que o Estado obtém, que o particular obtém disso aí, são compensadas pelas imposições, tributações, a participação governamental e outras exigências que são feitas do particular. Eu vou passar adiante. Em outras palavras, as jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos não apenas continuam no domínio da União, mas também, uma vez firmado um contrato para a sua exploração, extinto o contrato, a área em exploração retorna em sua inteireza ao domínio da União, acompanhada, em certos casos, até mesmo de parcelas dos bens resultantes dos investimentos feitos pelo concessionário. Este modelo contratual traduz uma opção política do legislador, e aí eu concordo inteiramente com as considerações de realismo constitucional brilhantemente feitas pelo ministro Grau no seu voto. Trata-se, efetivamente, de uma opção do legislador que, por ela, optou no momento de concretizar a flexibilização do monopólio, através da emenda número 9. Certamente levou em conta nossas experiências pretéritas. Marilda Rosado, em seu bem informativo livro Direito do Petróleo, editora Renovar, 2003, elenca as diversas modalidades de contrato de exploração de petróleo, chamando a atenção para o fato de que, embora nesse tipo de avença ambas as partes busquem um objetivo comum, que é a exploração dos recursos petrolíferos do Estado, raramente, contudo, obtém-se unanimidade quanto à atribuição de riscos, quanto aos mecanismos decisórios e quanto à partilha da produção. Os modelos mais comuns são a concessão tradicional, a contrapartilha de produção, o production sharing, os contratos de serviços, os contratos de prestação de serviço com cláusula de risco e as licenças. Evidentemente, a presença maior ou menor desses fatores no contrato é que vai necessariamente determinar a natureza deste. É importante frisar que o Brasil já experimentou outros modelos que não o da concessão ou contratação adotada pela Lei 9.478, pois já na segunda metade da década de 70, durante o governo Geisel, o país firmou os primeiros contratos de risco para a exploração de petróleo, alguns deles ainda em vigor até hoje. Não é preciso ser expert na matéria para se chegar à conclusão de que a opção por esse modelo, o modelo dos anos 70, não é interessante do ponto de vista estratégico, pois, além de onerosíssimo,
coloca o país na condição de refém da empresa contratada. Eu vou passar mais adiante. Portanto, no que é essencial, no que diz respeito ao artigo 26, eu concordo inteiramente com o voto do ministro Eros Grau, com as achegas do ministro Veloso. Mas, por outro lado, eu concordo com o voto do ministro Brito no que diz respeito ao ao parágrafo 3º do artigo 26, que considera automaticamente aprovados os planos e projetos de desenvolvimento e produção apresentados à Agência Nacional de Petróleo pelo concessionário em caso de êxito na exploração. A lei fixa o prazo de 180 dias para que ocorra essa aprovação automática ou tácita. Bem se vê que se trata de norma de prevenção contra a letargia burocrática, concordo. Mas trata-se, em realidade, da introdução em nosso direito positivo de uma figura de direito comparado que se chama decisão administrativa implícita, não é? O silêncio implicando Silêncio eficácia constitutiva Isso. do ato. Eu lembro que no direito francês, por exemplo, admite-se esse tipo de decisão como instrumento apto a reprimir a letargia administrativa, de sorte que, passado um certo lapso de tempo, sem que a autoridade se pronuncie sobre um requerimento do particular, considera-se implicitamente ter sido baixada uma decisão de indeferimento, desencadeando-se assim o prazo de abertura do prazo para recursos administrativos. Eu creio, contudo, que esse instituto, tal como instituído no Brasil, esbarra na exigência constitucional de motivação das decisões administrativas previstas no artigo 93, inciso 10, para os tribunais, mas que é extensível, com muito mais razão, aos atos do Executivo. Então, Vossa Excelência Então, julga procedente em relação ao parágrafo terceiro. Com relação a esse e o parágrafo demais, terceiro não. do artigo 26. Essa é a conclusão? Essa é a Tá, ok. conclusão. Muito obrigado, Quanto ministro mais, eu Brito. acompanho o Ministro voto. Peluso. Senhor presidente, eu acho que todos os aspectos mais relevantes já foram exaustivamente discutidos. E eu, para ser absolutamente breve, eu diria que, menos que à luz de princípios discutíveis e um justnaturalismo, eu diria, exacerbado e cujas consequências, quando menos, tornariam extremamente dificultosa a missão constitucional desta Corte, eu acho que a extensão e a compreensão dos monopólios estatais constitucionais devem, por definição, ser aferidas à luz das normas constitucionais. Os enunciados do artigo 20, incisos... Ninguém pretende que seja diferente, não. É a luz da Constituição mesmo. Eu tive cuidado de dizer que nação, eu estava analisando como categoria constitucional, Então, é e não unânime. como instituto de direito Então, a natural. opinião é unânime. Volto a dizer, os enunciados, por isso, os enunciados do artigo 20, incisos 5º e 9 da Constituição, 5º e 9 da Constituição, não têm caráter absoluto. Não tem caráter absoluto porque, já de início, o caput do artigo 176, enunciando também o monopólio, abre uma exceção expressa garantida ao concessionário para propriedade do produto da Lavra, de acordo com a emenda constitucional número 6. E, diante da mudança de redação do parágrafo 1º do artigo 177, em que ficou expressa pela alteração do teor da norma primitiva a vedação de participação em espécie, o que só seria possível com transferência da propriedade,
a mim não deixa nenhuma dúvida de que não há base para a inconstitucionalidade pretendida nos termos em que apôs a petição inicial. E, finalmente, senhor presidente, apenas uma passagem de observação, que, embora isso não tenha peso decisivo na votação, mas eu não gostaria de deixar de dizer que me parece, quando menos, duvidoso o receio de risco a um patrimônio nacional, né? A aplicação e a constitucionalidade de uma lei que vem sendo sustentada por dois governos que eu diria que têm perfis ideológicos quase antípodas. Não porque, senhor presidente, eu não tenho nenhuma dúvida em julgar absoluta e totalmente improcedente a ação, Ministro com Gilmar devido Mendes. respeito aos votos divergentes. Obrigado. Ministro Germantes. Senhor presidente, também eu pedindo vênias ao ministro Carlos Brito e ao ministro Marco Aurélio, acompanho o ministro Eros Grau e aqueles que também o seguiram para entender constitucional. Eu entendo que a discussão aqui posta, de fato, reforça este caráter do monopólio enquanto garantia institucional. E o próprio artigo 77, na sua nova forma, define claramente as condições de execução desta garantia institucional, como também já foi destacado aqui nesses votos já referidos, quando diz que a lei a que se refere o parágrafo 1º disporá sobre a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional, as condições de contratação, a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União. Em nenhum momento se colocou em xeque a execução adequada deste modelo institucional pré-definido no texto constitucional. Me parece que aqui é elementar, como a própria discussão do direito de propriedade, que, como bem destacado pelo ministro Eros, na verdade, se trata, ele até falou com uma certa radicalidade, que, na verdade, a propriedade será o que a lei vier a dizer que é, mas, de qualquer sorte, aqui há um núcleo essencial e o texto, de certa forma, define, mas isso não está em questão. Também não me impressionou o argumento trazido agora pelo ministro Joaquim Barbosa quanto ao parágrafo 3º, porque todos sabem que esta é uma cláusula de estímulo, de impulso, tendo em vista já um processo iniciado e já avançado, que envolve, portanto, um conceito de segurança jurídica. Depois de as empresas terem tomado as medidas necessárias e, portanto, terem cumprido toda a sua parte, inclusive com a pesquisa já exitosa, é natural que haja, pelo menos, uma decisão sobre esse tema. Foi uma medida, portanto, que o legislador achou por bem tomar. Não me parece que haja nada de abusivo também nesse aspecto. Diante, portanto, da clara mudança do texto constitucional, e esta foi a razão, e diante da execução, que me parece que não está sendo colocada em dúvida nem pelos votos do ministro Brito e do ministro Marco Aurélio, quanto à execução da lei em relação ao texto constitucional, partem aparentemente de premissas diferentes, eu também peço as devidas vênias, mas acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Eros Grau. Ellen Grace. Senhor presidente, também eu, não sem antes pedir vênia ao eminente relator e ao ministro Marco Aurélio, que o acompanhava, adoto a linha da divergência. E eu faço, senhor presidente, porque entendo que a flexibilização do monopólio do petróleo não implicou em erradicação do mesmo monopólio. O texto constitucional, isso já foi frisado por vários votos que me antecederam, no artigo 177, parágrafos 2º e 4º, estabeleceu claramente marcos de atendimento compulsório por quantos venham a contratar a atividade de exploração petrolífera. E esses marcos, essa regulação toda, bem demonstra as demarcações rígidas que são próprias do controle monopolístico.
Nesta sede, senhor presidente, em que estamos, de contraste entre a lei e as normas constitucionais, parece-me muito oportuno referir o quanto foi expresso pelo eminente consultor-geral da União, Dr. Manuel Lauro Volmer de Castilhos, estimado colega do Tribunal Federal da Quarta Região, que, nas suas informações, refere o seguinte, acho esclarecedor. Tais dissertações, diz ele, referindo aos opositores da nova legislação, têm alicerce na subjetiva concepção constitucional da intocabilidade do monopólio estatal do petróleo e do abastecimento interno integral pelo futuro adentro, o que as faz compreensíveis e até simpaticamente aceitáveis, não fosse a decidida e manifesta divergência com o sentido objetivo e atual da disciplina constitucional incerta no artigo 177 da Constituição. Mesmo, diz ele, que ao intérprete engajado fosse fácil perceber a eventual precipitação do legislador em permitir pôr-se à distribuição concessões sem o cuidado do abastecimento futuro ou da refletiva preservação do resultado da lavra, parece inafastável a consideração inescondível de que o texto constitucional atual tolera a pesquisa e a lavra das jazidas do petróleo e gás natural e a importação e exportação de seus derivados mediante contratação com empresas estatais ou privadas, observadas as condições estabelecidas em lei. Em outros termos, diz ele, o monopólio está mitigado e é deste patamar exegético que o intérprete ficou obrigado a reconstruir a tese monopolística, ao menos enquanto convier ficar limitado à extração do sentido técnico da Constituição, posto que a discussão da opção político-econômica do Constituinte, essa tem foro próprio. Por isso, senhor presidente, entendo que, feita a opção pelo Constituinte reformador, é necessário, então, partir deste patamar novo, diverso daquele originalmente estabelecido para o monopólio estatal do petróleo. E, por isso, com as devidas vênias, acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Eros Grau e julgo improcedentes ambas as ações. Ministro Pertence. Presidente, meu voto será breve e desproporcionado à longa reflexão e até como ao ministro Brito o custo sentimental das reflexões sobre esta causa. Eu acompanharia com grande amor os votos dos ministros Carlos Brito e Marco Aurélio. O primeiro, pleno de sentimento. O segundo, de exaltação cívica, a me fazer reviver os tempos distantes de pregar nas esquinas, enquanto a polícia deixava, que o petróleo é nosso. Mas, com todas as vezes, a arguição de inconstitucionalidade, embora sustentada com inteligência por ambos os votos referidos, a meu ver, soma o que Barbosa Moreira tem chamado de interpretação retrospectiva com uma grande dose de wishful thinking. Primeiro, de insistir em ler na Constituição, que na Constituição já não está. Segundo, o de ler a Constituição e a lei de acordo com o que desejaríamos que fossem. Por isso, eu me convenci, afinal, de que muito mais objeto das críticas subjacentes aos dois votos que dão pela inconstitucionalidade está a emenda constitucional número 9, de 95, e não a Lei 9.478,
que, nos limites que lhe impôs a lei, me pareceu extremamente razoável. Evidente que não se pode, e nem o fizeram os votos que acolhem a arguição, mas seguiram linhas diversas. É evidente que não se pode fazer abstração da emenda constitucional 9 de 95, que, além do voto muito bem posto, muito bem calçado teoricamente, do ministro Eros Grau, teve, a meu ver, uma límpida síntese dogmática no voto do ministro Carlos Veloso. Já não vige, lamentemos embora, o primitivo parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição, verbis. O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no artigo 20, parágrafo 1º. Objetou-se que o que aqui se vedava era a participação. Mas mostrou, a meu ver, com grande clareza, o voto do ministro Veloso, que, eliminada esta proibição de participação, o que passou a incidir foi a ressalva feita a propósito dos minérios em geral, do artigo 176, em cujo universo normativo, em princípio, salvo o que houver de excepcional no artigo 177, destinado especificamente à lavra e à exploração do petróleo, incide também sobre o petróleo. Senhor presidente, a emenda constitucional 9 veio. E veio num conjunto, as emendas constitucionais de 5 a 9 de 1997, que, digamos claramente, pôs em frangalhos a primitiva Constituição Econômica do texto de 1998. De tal modo que a discussão me fez lembrar a epígrafe de um artigo do jurista português Eduardo Passos Ferreira, incluído na coletânea Perspectivas Constitucionais, organizada por Jorge Miranda, precisamente sobre as alterações da revisão de 1982, salvo engano, sobre a primitiva Constituição Econômica Portuguesa de 1974. Vale-se o autor de uma conhecida canção de Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amours? Jacques Brel. O que sobra da Constituição Econômica de 1988. Até aqui, Jacques Trenet. a lei e a execução que 2 governos sucessivos lhe vêm dando traz pouco a temer. Ao contrário, tem reforçado o papel e o significado da Petrobras. Mas que eu tenha temores futuros, porque a Constituição, infelizmente, permite outro tipo de disciplina legal, eu não calaria. No entanto, senhor presidente, dentro do que sobrou de nossos amores, eu não vejo, não consigo divisar as inconstitucionalidades suscitadas.
E, por isso, peço todas as vênias ao ministro relator e ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o voto do ministro Eros Grau. Excelência, eu só me permitiria dizer, isso rapidamente, que se a emenda número 9 quisesse transferir a propriedade de um bem tão estratégico quanto o petróleo, diria expressamente, diria às expressas. Mas eu respeito como de hábito, Ministro, constituinte sempre o abalizado constituinte voto de 95 de Vossa Excelência. não pensava como nós, ministro. Pode ser. Ministro, Ele deixou uma ampla liberdade à lei. eu vou acompanhar a divergência e vou fazer juntar o longo voto que tem elaborado, porque, na verdade, o autor dessas emendas fui eu, como ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, e fui derrotado em 1993, exatamente tentando romper esses textos. Observem que, na verdade, o que se tem, eu queria também explicitar um probleminha, só alguma coisinha, deixar bem claro, para que não se cobre, pelo menos no meu voto, essa posição. Quando o artigo 176 diz que as azidas em lavra ou não e demais recursos minerais potenciais de energia hidráulica, portanto, está recomendado a todos, com exceção do petróleo que está registrado atrás, diz que, para efeito de exploração e pertence ou não, garantida ao concessionário a propriedade do produto à lavra, eu chamo a atenção que o parágrafo 1º do artigo 177, isso foi objeto de discussão quando a matéria foi suscitada, diz o seguinte: a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos tais a tais, observadas as condições estabelecidas em lei. Ou seja, não é obrigatoriamente a lei que vai quem é que garantir a propriedade do produto da lavra. São 3 opções reais nos modelos mundiais de exploração do petróleo. O modelo da concessão e licença, com a outorga da propriedade, com a outorga do modelo, como é o modelo da lei nossa, com a outorga do produto da lavra para a gestão, com as limitações estabelecidas na lei para a gestão do concessionário ou contratante. Há ainda uma hipótese, um modelo chamado Acordo de Partilha de Produção, que foi referido pelo ministro Joaquim Barbosa, que é o Production Sharing, e ainda há os contratos de prestação de serviços, cujos 2 países no mundo os usam, que é o que pretende o ministro Brito, com o seu voto, entendendo de que teríamos que nos situar na contratação de prestação de serviços, que é o modelo utilizado no Irã e ainda no México, tendo em vista as decisões de Cárdenas na década de 40. O Brasil ainda tem. Então, vejam que o que eu queria deixar claro é o seguinte: não se leia no artigo 177, no parágrafo 1º, que ele tenha estendido todo o regime do 176. Mas eliminou a proibição. Eliminou a proibição, mas isso é fundamental deixar claro, porque depois pode-se entender de que todos os contratos teriam que atribuir o produto à lavra. Não. Uma das alternativas é essa. Naquele caso do 176, sim. Ali diz, garante-se ao concessionário a propriedade do produto à lavra. Nos casos regidos pelo 176. Nos casos do 177, poderá ser isto, como poderá ser outras alternativas que a lei fixar, para evitar, porque já houve algumas tentativas de interpretação de que a União, por força da incidência do 176 na hipótese, teria que dar sempre... Eu retifico nesse ponto. Não passa a incidir, mas apenas eliminou a proibição. Exatamente, vamos deixar bem claro isso. De participação e, com mais razão, de transferência. Claro, e aí deixa para quê? Para que nós possamos e que o país possa, na legislação, estabelecer alternativas de conveniência. Lembre-se que a regra de 1988, quando falava o monopólio do risco, isto aqui tinha uma fotografia posta, que eram os contratos à época feitos pelo governo militar do general Geisel, que estabeleceu e contratava a exploração, melhor, a pesquisa, e os riscos ficariam com a União, para possibilitar que a União pagasse os riscos, que é o grande custo que nós temos. Eu quero dizer aos meus colegas, eu vou fazer juntar este texto. Agora, o curioso de toda a situação é a dúplice posição do Estado do Paraná, porque, ao mesmo tempo em que o Estado do Paraná sustenta tudo isto, o Estado do Paraná disputa com o Estado de Santa Catarina os royalties decorrentes de uma plataforma de petróleo que se encontra na divisa do mar territorial, em que é relator o eminente ministro Joaquim Barbosa, que terá que resolver a quem cabe os royalties. Ao que tudo indica... O citado. Então, vejam, e eu queria, por último, dizer também, chamar a atenção e dizer aos colegas que o Brasil, para observarem de que este
desde 1997 que nós estamos com este modelo, nós tivemos um crescimento enorme na produção de petróleo. Em nenhum momento se pensou que a soberania nacional estivesse atacada. Eu queria dizer, por último, que a memória que tenhamos dos tempos em que se discutia o petróleo são memórias de circunstâncias históricas. E, felizmente, a história não permanece a mesma. Poderá voltar, e, quando voltar, os nossos legisladores tomarão as providências no sentido de buscar ao Brasil esta solução. Para ter uma ideia, só no ano de 2004, a sexta rodada concedeu à União 665 milhões de reais. E as rodadas anteriores já tinham outorgado à União 2,2 bilhões de reais. Em royalty foram pagos 4,8 bilhões de reais. E lembro ainda que, na hipótese, nos problemas relativos às formas de pagamento, vocês sabem que a rentabilidade disso se dá por 3 formas: os bônus de assinatura, que é a assinatura, vejam bem, de áreas e blocos que não há demonstração da existência de petróleo. O risco é daquele que investe. Segundo, os royalties. Terceiro, a participação especial, que está prevista no artigo 50 da Lei 94/78, a ocupação e retenção da área do artigo 94 do artigo 451 e o pagamento aos proprietários da terra nesse conjunto. Ou seja, eu não vejo absolutamente. Eu volto a lembrar, por último, para encerrar, de que continuo achando aqui Nietzsche tinha absoluta razão. O problema das verdades não são as mentiras, são as convicções. Eu, então, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou inteiramente improcedente a ação, vencidos os ministros Carlos Brito, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa, que concediam em parte a medida. Vossa Excelência só concedia em relação ao 26.3. Marco Aurélio não concedia em relação ao 60, e Brito também concedia em parte, porque tinha maior extensão. Mas isso é problema dos votos. Vencidos os ministros Carlos Brito, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa, que, na forma dos seus votos, concediam impar, julgavam procedente em parte a ação. Redigido o acordo, o ministro Eros Grau. Ausente justificadamente, o ministro Celso de Mello. A mesma proclamação serve para a ação direta de inconstitucionalidade 3.366, ajuizado pelo Partido Democrata Trabalhista. Está em suspensa a sessão. É isso aí.